Bom, uma dúvida que eu tenho, que nem no Migmag, você vai lá, você regula a velocidade do arame, tal, né? A velocidade da mão e tudo bem. No feixe de elétrons, né? Você vai jogar a potência e quando tiver alimentação de arame vai ser automático? Sim, a alimentação de arame ela é automática. Você pode pensar comparativo como se fosse um TIG com alimentação automática. Você tem um alimentador de arame automático, inclusive a gente tem um lá fora para você dar uma olhadinha, e aí ele alimenta o arame automaticamente, sincronizado com o acionamento do laser. Conforme você Regu- sobe a potência do não é laser. sinérgico, você tem que regular potência e velocidade independente. Ah, tá. Claro, Então, sempre. é só isso que tá. E o custo-benefício, por exemplo, tem uma empresa pequena, sei lá, empresinha lá pequena, tem 5 funcionários, 8 caras estão fazendo lá a caldeirariazinha. Chapa fina, 12, 8 milímetros e tal. O custo de uma máquina MIG ele é baixo em relação, que eu acredito que uma máquina dessa não deve ser barato. Como é que você vai justificar para o cara trocar a máquina? Você tem todas as questões que foram apresentadas Sei, até agora. Você tem ganho de sim. produtividade, redução de retrabalho, ganho de qualidade. Você tem facilidade de trabalhar com outros materiais. Então, às vezes, você tem um soldador que trabalha com carbono. Pô, tá começando a entrar serviço de inox, você não tem mão de obra de inox. No laser já tem uma facilidade maior de você conseguir trabalhar com esses outros materiais também. Aí, claro, vai muito de caso a caso. Pode Caso ser a que para caso. alguns clientes não significa que seja para todo mundo, tá, gente? O laser, não estou aqui para falar que o laser é a panaceia, que resolve tudo, que vai engolir todas as outras tecnologias, que vai deixar de existir MIG eletrodo. Não, vai continuar existindo. Existem alguns lugares onde o laser é melhor, existem outros que não. Tá? Pelo amor de Deus, não, jamais vou te dizer isso. O Fadel, essa pergunta é muito boa e, na verdade, assim, para fazer uma avaliação melhor, uma avaliação de custo-benefício, aí a gente teria que avaliar a escala, as falhas que a gente iria corrigir, os índices de produtividade que o cliente quer buscar, é, sei lá, o histórico de qualidade, assim, fazer uma análise mais macro, né? Você chegar e falar, esse aqui é melhor do que esse, eu acho que é uma visão muito simplista. É muito raso, precisa ter sim um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhamento. É uma migração, uma mudança de processo, uma mudança de conceito, assim como qualquer outra melhoria que se faz em indústria, né? De processo, seja ele laser, seja ele, sei lá, o manual para o semiautomático, o semiautomático para o automatizado. Você precisa fazer uma avaliação bem mais ampla para você ter o seu ROI, para você ver em quanto tempo você vai pagar o seu investimento e por aí vai. É uma análise muito mais completa, né? Primeiro ele precisa ter controle do que ele já está fazendo, né? Aliás, Primeiro ele precisa ter controle do que ele está fazendo já para ele poder comparar, né? esse é o primeiro desafio. Esse é o primeiro desafio, né? Você ter o antes, né? Para você fazer ali a base de dados do status quo, para você depois fazer a comparação. E detalhe, né? É uma comparação dentro de uma curva de aperfeiçoamento, né? Porque o cliente ele vai estar migrando para um processo que ele ainda não domina, né? É. Então você precisa justificar com um monte de asteriscos ali que você vai ter. Aquilo foi o melhor que você conseguiu naquele momento, porém pode ser aperfeiçoado. Tá ótimo. Aproveitando aqui, a gente não tem máquinas de solda laser manuais lá no instituto, mas toda feira que tem eu testo a da IPG. E realmente é muito fácil de fazer o cordão de solda, porque o arame é como se o arame empurrasse a tua mão. Então você consegue até manter uma velocidade um pouco mais constante do que um processo que você não tem esse feedback, né, do arame, assim. Mas é como o Vitor falou, da mesma forma que eu apresentei a solda laser hoje mais cedo, né? Ela é mais uma opção, além de todas as opções que já existem no mercado. Nenhum desses processos vai substituir os processos que já existem. São aplicações específicas que a gente enxerga que podem ser executadas com esses processos e ter essas devidas vantagens, né? Só queria. Eu vou ter que, primeiro, agradecer a Andressa. Vou ter que liberar ela, porque o cachê dela é caríssimo. Depois às 19 é mais ainda. Tirando a brincadeira. Tirando a brincadeira, é o seguinte: ela tem um compromisso agora, ela não vai poder ficar. Que a conversa, pelo jeito, vai longe. Então, agradeço a Andressa. Foi brilhante a participação dela. E obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Marcelo. O ano que vem eu espero ver vocês aqui novamente, estarei aqui. E para mim, que sou uma profissional da voz, né, e geralmente eu trabalho com a minha voz off. As pessoas escutam a minha voz, mas elas não me veem. Então, fazer um cerimonial ao vivo, estar presentemente, me mostrando, é muito bacana para mim como profissional também. Então, muito obrigada a todos pela paciência, desculpem as brincadeiras, mas eu agradeço e no ano que vem nós estaremos juntos no 7º, né, workshop do UEL de Inovações em Soldagem. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Da hora. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Eu queria só complementar alguma coisa que ficou um pouco, acho que talvez ainda nebuloso, sei lá, em função da sua colocação, né? Já foi respondido realmente a questão de produtividade e tal. É um novo processo, em primeiro lugar. Assim como o seu, quem é mais antigo, sabe quando introduziu a MIG-MAG, que era só com CO2, depois veio mistura. Quando veio arame tubular, o soldador rejeitava arame tubular porque eu quero soldar em curto-circuito e o arame tubular não se solda em curto-circuito. Quando veio o arame tubular autoprotegido, outra confusão, curto-circuito controlado na junta, não, e daí vai dar falta de fusão. São coisas novas, né? São coisas novas que a gente tem que se adequar e entender como funciona. Como eu falei hoje, né? Se a gente não conhecer, você não utiliza. Você resiste à introdução. Esse é um ponto que eu queria colocar. Com relação a essa questão de facilidade do processo laser manual, já que automatizado, robotizado, é uma coisa já estruturada e tal, e a questão dos 90 graus aí realmente é uma coisa complicada, a manual fala em 30 graus, 70 graus, é uma faixa de ângulo que tem que dar na tocha, você tem que utilizar esse ângulo, tem que respeitar. Na MIG-MAG a gente não respeita o ângulo da tocha, a tocha tem um ângulo apropriado, 72 graus, 45 graus, no robô 22 graus e meio. São coisas normais de processo, na minha opinião, ou variáveis externas, como eu costumo chamar. É uma questão de se adequar. Realmente, o processo, a laser, ele não é novo, ele é antigo. Só que agora começou há 3, 4 anos, mais ou menos, essa questão de solda manual, ou corte. Eu estou falando de solda, tem corte, tem decapagem, tem outros riscos associados, inclusive, que a segurança vão falar mais para frente, mas eu queria cobrir essa parte, a parte de soldagem em particular. Talvez ele não, devido à pressa, ao tempo disponível, mas acompanha a tocha. Eu não vendo IPG, tá? Eu não trabalho com IPG. Mas a gente, mas se for o caso, vamos embora, né? Não, já falei que hoje eu estou comecei sem identidade hoje, que eu estou complicado de identidade, viu? Fiquei meio sem saber de onde eu sou. Mas vou chegar em casa, mas enfim, para cada tipo de junta sobreposta, de ângulo, muda-se, ou pode mudar a frontal da tocha, certo? Que facilita você colocar no ângulo adequado. Ajuda muito. E esses bicos, essa troca, tem 3, 4, 5 bicos, uma coisa assim, diferentes. Isso ajuda a apoiar no ângulo correto. Facilita bastante. Então, isso já é um ponto extremamente positivo e não tira nenhuma validade do processo. Se tiver alguma dificuldade, assim como na MIG, se ele não utilizar no vértice correto 45 graus ou 48 graus na junta, ele vai ter também um cateto diferente de solda, um cateto superior, inferior diferente, penetração diferente, quer dizer, ou falta de fusão, ou excesso de fusão. Certo? Eu ainda penso que existem necessidades de fazer mais investigação em relação à propriedade metalúrgica da solda laser, em relação ao ciclo térmico, dureza, para material de alta resistência, que nem o Eduardo está falando de diferentes materiais. Isso são coisas que com o tempo, com certeza o Senai avalia, já avaliou, não sei. Mas a gente tem que buscar essas informações. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu gostaria de mencionar é em relação a essa questão de salário e tal, que você mencionou do RH. Eu estive num evento a semana retrasada, no Senai de Piracicaba, e uma das pessoas do RH da Dedini esteve lá presente, o Marcelo, e comentamos sobre isso em relação à mão de obra e mencionou-se laser. Depende de como ele vai ser classificado na legislação, na CLT, que ela é única para todo mundo. Se vai ser operador, se vai ser soldador, se ele vai ter direito à insalubridade, ou algo parecido. Tudo isso vai sendo definido pela própria operação. Na minha opinião, por exemplo, se ele está trabalhando com laser, ele é um soldador. Essa é a minha opinião. Ele está sujeito aos mesmos fumos e gases que tem uma solda MIG-MAG, talvez menos, talvez mais. Se ele vai fazer decapagem, é outra situação. Tem fumos, gases, cada uma vai ter que ser analisado separadamente, mas não resta a menor dúvida que isso veio para ficar.
os riscos associados que têm que ser controlados e verificados para cada caso e todo mundo respeitar. Isso é muito importante, a gente não ficar atento, tá? Esse é no primeiro momento que eu queria falar. Professor José Rubens, eu vou fazer um comentário, fazer um paralelo com a usinagem, tá? Da área de soldagem. Se você trabalha numa máquina de usinagem de R$300 mil, tá? Um trabalho com 3 eixos, você vai ter um profissional ali. Se trabalha com 5, 6 eixos, é outro profissional. Uma Mazak custa R$1,5 milhão, né? Uma máquina dessa, 2 milhões uma máquina dessa. Então esse profissional, ele tem que ser mais qualificado. Porque se você der uma colisão nessa máquina, o prejuízo é monstruoso. Então, se você está trabalhando com uma soldagem MIG-MAG e depois passa para uma soldagem a laser, como a Natália acabou de falar ali que queimou a fibra, né? Então, você tem que ter um profissional extremamente qualificado. E ele é caro. Não adianta poupar dinheiro. Porque você tem que pegar... O que a gente ouve muito falar quando você recebe um profissional lá de fora? Ele fala o seguinte: esse aqui é o meu técnico. Mentira. Mentira. Ele é um engenheiro lá de fora. Ele vem com toda uma competência, um curso de lá fora, é um curso extenso. Ele tem um treinamento extremamente extensivo naquilo ali. É que aqui no Brasil, o que a gente faz? Pega uma máquina, como ele disse ali, simples, olha, facinho de soldar, e fala, vem aqui, solda aqui para mim. E fica soldando ali. Aí queima a fibra. Por quê? Porque ele não sabe todos os princípios, tudo que precisa ali. Aí o prejuízo é maior. Então o RH não tem perfil, na minha opinião, não tem perfil para definir salário. Quem tem perfil é o dono da empresa. Ele sabe quanto custou a máquina dele. Ele sabe quanto custou. E ele sabe quanto custa a manutenção naquilo. Ok? Então as pessoas precisam pensar melhor nos treinamentos que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu vou soldar alumínio. Eu vou soldar cobre. Tá ali, o resultado está ali. Ficou o quê? Na tentativa e erro. Então a gente precisa tomar mais esse cuidado, tá? Em receber um equipamento. Eu, por exemplo, particularmente, eu recebi um durômetro HZ50 da Reister, né? E quando eu fui operar o aparelho, eu vi que não dava para mexer. O que eu fiz? Chamei o técnico, pedi explicação, dali para frente eu passei a usar. Eu não fuço equipamento. Primeiro eu recebo treinamento específico daquilo. Então o que eu falo para vocês, salário, essas coisas aí, o RH não tem o perfil para poder definir isso aí. O dono da empresa tem. Essa é a dica que eu dou para vocês. Eu só queria completar rapidinho uma outra coisa, informação em cima do que foi dito. A Natália, você falou sobre você pode oscilar o laser, o feixe, né? Então isso ajuda muito a trabalhar em certas chapas com certas aberturas, gap, facilita bastante, viu, Mário? Deixa ele terminar de falar lá. Não estou falando aqui a respeito da abertura que você pode, a Natália mencionou que você pode... Não, só para completar uma informação para você, que a Natália mencionou sobre uma oscilação do laser, que facilita muito quando você tem aberturas. Tá? Isso. Tem um detalhe adicional, você pode adicionar arame, você pode pulsar o arco, ou a potência, tudo isso auxilia a trabalhar com certas aberturas, em certos materiais, em certas aplicações, facilita muito. É mais uma observação, tem mais gente lá na frente lá também, mas para ajudar nesse comentário. Obrigado. Oi, professor Alexandre Dias, da UFSCar. As qualificações de procedimento de soldagem a laser já existem, né, em normas, né, como no código ASME, no ASME 9, né, e na própria AWS. O ASME eu acho que é W264.1.2 e na AWS 2.1, né. E hoje, né, como que está a aplicação do processo, né, ele é aplicado nos equipamentos e estruturas, né, abordados por essa norma, como está no Brasil e no mundo, né? Perguntando até para quem comercializa esse equipamento, né, quais são, quem está no Senai, né, a Natália, qual é o segmento, né,
em termos de Brasil e do mundo, para o processo, porque, como o Bira falou, é um processo que já existe, né, há um tempo, né, mas a aplicação que a gente vê atualmente, pelo menos, é mais na indústria automobilística, né, a aplicação e soldagem de chapas de pequena espessura, né. Como está hoje, né? Pergunta aos 4. Muito bem. Se vocês me permitem começar, vamos lá. Bom, com relação às qualificações de procedimento, você trouxe a resposta para a sua própria pergunta no começo. Já faz anos, né, tanto a ASME 9 como a WSB 2.1 já prevêem os processos de soldagem a laser, e inclusive nós já temos usuários dos equipamentos de soldagem laser manual da IPG operando com procedimentos qualificados, né, certificados com essas normas aqui no Brasil. Por vezes acontece de ter algumas dúvidas, né, porque vai um N2, o N2 precisa qualificar o procedimento, ele vê que tem laser na norma, mas às vezes tem lá alguma variável essencial, alguma coisa que ele não sabe muito bem interpretar o que é aquilo, por mais que tenha nas definições, então ele busca um suporte. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente traz para oferecer esse suporte, para orientar, né, entender o que é isso e conseguir qualificar o procedimento e seguir com um processo já previsto em norma normal. Agora, com relação a quais indústrias se aplica, eu brinco, é o mito da chapa fina. Isso é o grande mito da chapa fina. Natália, é chapa fina? Depende, né? Depende. Qual que foi a mais espessa que você já soldou lá no Easy? 22 milímetros. Por favor. 22 milímetros. E aí a gente já foi de 0,1 milímetro de espessura até as aplicações de 22. Então, realmente, pensando em gama, né, de aplicações, acho que a gente consegue abordar aí todas as indústrias, com todos os setores. Perfeito. Eu estou de acordo. Claro que 22 a gente está falando de máquinas automáticas de maior potência, mas já tem uma máquina manual da IPG hoje com 2.000 watts, laser monomodo, vai solar até 8 milímetros de profundidade de penetração. Então, junta topo, estamos falando de soldagem por um lado só 8 milímetros e junta em ângulo, esses 8 milímetros vão dar uma resistência mecânica bem, bem substancial. Então você pode soldar desde chapa fina até chapas já mais bem, bem consideráveis. Tem muitas aplicações estruturais. Então a gente tem desde automotiva, agro, estrutural, inclusive a gente tem uma aplicação aí automática, mas foi bem interessante, que é uma roda automotiva, tal, de caminhão, foi soldada a laser sem 1 grama de metal depositado e foi testado no mesmo laboratório que o Inmetro testa, tem uma vida 3 vezes maior. Eu espero, estou ansiosíssimo para esse produto sair no mercado. No céu ainda não posso revelar o nome do cliente que está desenvolvendo, mas eu não vejo a hora de sair no mercado. Com relação aos segmentos de aplicação, teve um dia desse que o Augusto levou lá. O que você soldou lá com o laser, você lembra? A enxada? Ele soldou uma enxada. Então, assim, com relação à aplicação, vai muito na pergunta do Fadel. De repente você tem a oportunidade de desenvolvimento, a oportunidade de melhoria de processo, e aí você não está limitado a um setor, a um segmento específico. É o setor metal mecânico de modo geral, fabricação. É bem abrangente, os materiais, espessuras, etc. E aí cabe a gente a pesquisar, entender, quantificar, qualificar, né, ver a viabilidade da aplicação, tanto técnica quanto econômica. E aí, também uma outra aplicação que nós vimos recentemente, era uma espécie de uma tela de proteção para passagem de minério. Desculpa, era como se fosse um filtro, como se fosse um filtro para soldar a estrutura daquilo lá. A gente fez a viabilidade com laser. Eu falei, porra, de novo, né? A gente tem a cabeça, né? Eu vou falar por mim, talvez o Birajara, não sei, mas a gente pensa muito ainda em arco elétrico, mas quanto mais a gente estuda, aprofunda o laser, entende e vê as características, etc., você vai vendo as inúmeras possibilidades e o principal, as vantagens, né, que isso traz. E aí cabe, né, a análise para você chegar aí sim no resultado que você objetiva. Sim, é uma jornada, como o Bira falou bem. O Birajara falou bem agora, o Mário falou, o Birajara, quantos processos de inovação você trouxe ao longo... exato, quantas mudanças você viu,
né? Quantas mudanças você participou? Enfim, eu vi algumas, né? Peguei algumas, aprendi muito, inclusive, e no começo assusta. Mas depois você vai vendo, vai aprendendo, vai evoluindo, vai melhorando, aperfeiçoando, pesquisando, tendo contato com gente que já viu, já viveu, o Eduardo lá atrás, 12 anos, e ainda tem muito a aprender, muito a evoluir, assim como todos nós. É uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Assim, mudar o chip, não é arco elétrico. Não é arco elétrico. Na verdade, nunca passa isso na minha mente. Agora, a conclusão que eu chego é realmente que o lançamento lá desse produto lá na Feira da Mecânica, né? Aí agradeço ao Bira por ter levantado essa discussão, pelo menos no LinkedIn eu recebi logo ele, comentei logo, botei lá um gostei, porque realmente foi ridículo aquilo lá, né? Porque é uma coisa assim que deveria até ter tipo alguma responsabilidade, assim, de alguma coisa, né? Porque as pessoas, várias pessoas, e aí também um elogio a você, Vitor, de você ter feito uma apresentação correta, né? Você não está falando das vantagens, né? E dizendo que não tem desvantagem. Não, você está falando das vantagens, é 150 metros. Você ainda destacou que era 150 metros. 150 metros é uma distância muito grande. E aí é uma coisa assim que realmente a conclusão que eu chego é que não sei como é que foram em outros países, né? Mas aqui na Feira da Mecânica, Internacional da Mecânica, foi muito ruim, né? Eu estava com um colega do instituto lá do Rio, da IFRJ, que ele está pensando em comprar uma máquina dessa, né? Eu me lembro que ele perguntou o preço, era um valor pequeno, tipo 10 mil reais, não era a manual, né? Não era uma coisa assim de 100 mil reais, que você vai precisar de um operador, né, para tomar cuidado com aquele equipamento caríssimo. Não era. O manual, pelo menos que eu me lembro, era uma coisa assim que eu achei normal, né? Não era nada muito caro. Lógico, as automáticas, né, acredito que deva ser realmente valores altos, mas as manuais não pareciam ser, pelo menos que eu me lembro que ele comentou, né? E aí eu vejo que realmente aí tem essa ação sua, Bira, foi excelente, a sua também, de fazer uma apresentação correta, né? E a gente, como usuário, realmente está atento, né? Porque às vezes você pega uma empresa numa feira internacional da mecânica, né? E Mário, tem que desconfiar, né? Não pode acreditar, né? Só porque está lá com o stand, né? Para a gente não se sentir tão mal assim, né? Você está citando a feira da mecânica que aconteceu agora esse ano em São Paulo, mas ano passado, na feira de Essen, muitos stands de fabricantes, vocês sabem da onde, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma... O único stand que eu me recordo bem, e aquilo me marcou muito assim, foi o stand da IPG lá. Teve até um colega seu, turco, que deu uma aula pra gente. 1 hora, assim, com uma exposição, com uma clareza e o domínio, principalmente, de novo, o item segurança foi muito destacado lá também. Eu lembro, eu estava com o Edilson, conversamos bastante. Você viu o approach que eles utilizaram, assim, muito a questão técnica, a questão de viabilidade, a questão de aplicação, mas principalmente a questão de segurança e a apresentação desse conceito no próprio stand, diferente dos outros que a gente está vendo aqui na Alemanha. Lá na feira de Essen teve um desses fornecedores que estava com a máquina e eu questionei sobre segurança e a resposta foi não, é muito tranquilo e me deu o óculos que protege contra sol da arco. E aí quando eu não quis testar, ficou surpreso que eu não estava querendo testar o equipamento e é bem nessa linha. Eu fiz esse comentário para um deles também e a resposta que eu tive foi low price. Mas a responsabilidade continua sendo da organização da feira. Eu fui uma vez na feira da mecânica, lá de Essen, e tinha uma máquina de corte a jato d'água, né? Eu até tirei uma foto, porque a fonte do jato d'água era da rede de incêndio. Aí eu falei, caramba, será que mudou aqui na Alemanha? Não é assim? E aí vai botar a culpa no chinês? Não, ele é que está fazendo, né? Ele está ganhando lá, né? Então, quer dizer, são paradigmas, eu até brinco, né? Você chegar em Paris, não bota você não vê uma ponta de cigarro no chão. Não vê uma eu duvido. Vê 1.000, 2.000, 3.000, duvido. Você chegar na Europa só vê uma ponta de cigarro. Então tem esses paradigmas, né? Que a gente acha, a Europa, nossa, né?
Tem um monte de história, né? Natália, esse teu relato é preocupante, extremamente preocupante, né? Porque imagina, você é uma pessoa que tem um amplo conhecimento já de laser de segurança, então você não topou fazer isso que ele propôs sabendo o risco que você estava correndo. Mas ainda é um tema que está começando a se popularizar, uma tecnologia que está se popularizando mais agora, com o advento da máquina manual. Então ainda existe um desconhecimento muito grande. E aí uma pessoa desavisada, sem saber disso, vai lá, coloca e acha que está sendo protegida com aquele API que está incorreto. Então, preocupante, muito preocupante esse relato. Teve uma feira também, se eu não estou enganada, foi a FEIMEC, porque foi uma feira que eu participei aqui no Brasil, mas não a desse ano, alguns anos atrás, que o fornecedor estava mostrando um equipamento de limpeza laser manual, e ele tinha uma pecinha que ele testava, que estava presa na parede do stand dele, que estava tão polida que parecia um espelho. E aí eu perguntei, mas como que fica a questão da segurança? De novo, a gente sempre questiona isso. Ele falou, é muito seguro, você pega e aplica. E ele pegou o cabeçote e disparou. E eu e os meus colegas do instituto, na hora, a gente virou, porque pra gente já é reflexo, mas quem estava em volta realmente não sabia. E é aquilo que eu comentei mais cedo. A chance, ela talvez seja baixa de acontecer, mas se acontecer, é um incidente bastante grave, né? Então, realmente tem que ser levado a sério essa questão. Esse assunto vai longe. Então, antes de longe, Não, eu só queria não dar um vou, recado. Não. Antes de longe, eu só queria dar um recado. Mas é importante. Então, Não, que a gente tem um limite Não. de horário aqui. Então, eu queria, assim, mais 15 minutos. A gente Tá ser bem objetivo, que temos mais 15 minutos só. perfeito. A primeira coisa, então vou ser ponto a ponto. Primeiro, concordo com a adição da arame, principalmente no alumínio, porque tudo é uma questão de ciclo térmico. Sem dúvida, isso na minha cabeça não muda. E a questão de material, entende? Então tem que adicionar. A ponta de fusão do alumínio é diferente do de aço, alta resistência é diferente, são materiais distintos. Então tem que fazer muita investigação e eu concordo, tem que adicionar material, né, de uma maneira geral. Com relação ao que está sendo feito em termos Brasil. A próxima feira, foi falado, né, que o Fabiano mencionou também, está proibida a presença de qualquer equipamento de solda laser na próxima feira na FEIMEC, na Expomaf, no caso, operando sem proteção. Está proibido isso, já está no caderno de encargos para todos os expositores. Então, isso foi conseguido numa reunião em agosto desse ano, na ABMAC. Eu que pedi isso, coloquei na reunião e o pessoal técnico apoiou. E a reação do presidente, o Veloso, foi imediata, pedindo para não ter mais essas apresentações sem a proteção. A Stefânia, vocês conheceram a Stefânia, ela é gerente da Informa, ela é a organizadora da feira, e ela falou, não, Ibiral, imediatamente nós colocamos, isso vai ser feito. Coisa que realmente lá fora, na feira de Cantão, que foi um mês atrás, todo mundo fez aberto lá e eu pedi para filmar e tal, falou, Ibiral, não adianta filmar que está todo mundo aberto aqui. Nos Estados Unidos está proibido também a apresentação em qualquer situação. Qualquer situação. Não, eu até coloco a coisa assim, laser classe 4 tem que ser enclausurado, ponto. Não importa o que você vai fazer com ele, tá bom? Isso é bem claro. A norma não trata da decapagem, da limpeza, não, a norma trata do laser, uso do laser industrial. Isso é importante. Só para complementar rapidinho, para aproveitar os 15 minutos. Eu vou fazer igual vocês. Eu vou devolver. Vou fazer igual de vocês. Vou devolver igual a vocês. Não. Primeiro, assim, então esse é o efeito. Nós estamos preparando um comitê para fazer a tradução das normas. Estamos só definindo se é uma ISO ou uma IEC. Sabe? Há algumas divergências entre elas em relação à EPI e tal. Isso é um outro ponto. Então vai ser feito via ABMAC ou via algum comitê que nós estamos montando com outras pessoas, já que estamos com a IEC 60974-6, se não me engano, estamos traduzindo agora. E a 7 está pronta, a 5 está pronta, já está válida, a 1 também. E vamos fazer uma dessas normas. Vamos ver é o mais fácil. Um outro ponto importante a destacar em relação à segurança, ainda continuando falando da segurança, no Brasil não tem CA para os EPIs. Não tem CA para os EPI, para óculos, roupa, luva, nada. Idealmente fica como? Qual é a melhor roupa para utilizar? Qual é o melhor vestimenta? Você mencionou, Vitor? Roupa de algodão não inflamável,
não inflamável. Depende da potência e se proteja. Proteja a luva também, luva não brilhante. Fosca, alguma coisa assim, nada brilhante que pode refletir. Se puder fazer num lugar enclausurado, talvez escuro, que não tenha espelho, ou objetos que refletem, também não utilizar. Sabe? É tudo que são os cuidados que tem que ter nesse enclausuramento e com relação às pessoas. Que a gente, você falou a distância, você está soldando aqui, está pegando ele lá embaixo. Então, o difuso é complicado. Que eu fecho, se apontar, dá tempo de você fechar o olho, acho. Mas não. Isso é muito crítico. Então, tem bastante ação a ser feita. Tem passo a passo. Eu acho que tem que sair um pouco fora do emocional. Nós temos conseguido muita coisa boa na mídia, no LinkedIn, com bastante informação, criticando. Na Austrália, a laser classe 4, uso industrial, é proibido se não tiver enclausurado. É proibido. Isso colocaram num dos grupos que eu coloquei lá no LinkedIn, mesma coisa. Então, acho que é uma cruzada que a gente tem que levar para frente. Levar para todo mundo. Você vê alguém mexendo, fala das normas, fala não fica perto, não faz isso, nada, é tirar o aspecto comercial do negócio. E as máquinas são baratas, realmente. Tem máquinas de 60 mil, 50 mil reais. Eu quero ver a manutenção delas. É uma grana, Agora, a máquina boa mesmo, não custa isso. O suporte pós-venda custa, a manutenção. Deixou cair aquela tocha, você vai ter problema. Você vai ter problema, não é uma tocha Mig Mag, não. Tá bom? Só para finalizar, pronto. Obrigado, Vira. Ele falou de laser classe 4. Assim, a gente tem um tempo limitado, não dá para falar tudo, né? Dá pra gente ficar dias aqui conversando só de segurança, quem dirá de laser. Tem uma série de critérios para você classificar. Esse negócio de classe 4, classe 1, 2, 3, 4, 3A, 3B, tem uma série de coisas, a classe de risco. Tá? Classe 1, resumindo um pouco, classe 1 não precisa de EPI, classe 4 é mais perigoso. Tem uma série de critérios para você determinar se é classe 4 ou não, mas tem uma regrinha para facilitar, para ajudar a gente que está começando, né? Passou de 1 watt. 1 watt de potência. É classe 4, tá? Na verdade, meio watt. Você pegar na IEC tem isso aí. Meio watt. Vamos arredondar para facilitar? 1 watt é classe 4. Isso aqui tipicamente é 2 miliwatts, tá? Classe 2. O símbolo está aí na minha apresentação. Normalmente isso aqui é classe 2, tá? Esse aparelho tem o símbolo? Tem o símbolo de radiação laser. Sim. Tem risco. É classe 2, não é classe 1. Então você pode fazer besteira com isso aqui e se machucar. Então classe 4 é mais perigoso. Passou de meio watt é classe 4, tá? Então, não, tem uma maquininha aqui de menor potência, 1000 watts, acho que essa não tem risco. 1000 watts. 1 já é classe 4. Só para complementar, prometo bem rápido. Qualquer feixe que interaja com um material metálico, ele vai ser classe 4. Não tem como um feixe de uma classe menor ter uma modificação de superfícies ou gerar o que você está buscando com o processamento. Então, qualquer um vai ser sempre classe 4. Perfeito. O Eduardo comentou sobre a questão dos óculos de segurança, né? O Vitor explicou isso muito bem durante a apresentação. Ele passou um óculos para todo mundo ver, explicou que apesar dele ser transparente, ele protege. E todo óculos que é para proteção laser, ele tem a faixa de comprimentos de onda que ele protege escrito ou na lente ou ali na armação. E tem uma faixa de comprimentos de onda que ele funciona. É um óculos para infravermelho, vai proteger para todos os lasers? Não, tem uma faixa que ele funciona. Então é sempre importante olhar, e a gente está falando muito de demonstração. Se você for testar um equipamento, pergunta para o fabricante qual é o comprimento de onda daquele equipamento e olha se o óculos que ele está te dando bate com essa informação. Porque não é todo óculos que protege contra laser que vai proteger contra todos. Cada um vai ter um comprimento de onda específico. E se não tiver informação no óculos, não use. Tem que estar sempre lá. Só um comentário, né? No tempo que eu estava ativo, a gente fez um teste com equipamento desse. Só que o fabricante ele não teve nenhuma preocupação com relação à segurança. Então ele chegou com o equipamento lá, a gente mandou ele voltar e trazer os óculos. Ele trouxe os óculos de oxcorte, ou falou para a gente usar a nossa máquina normal que servia. Nós pedimos para ele voltar com o equipamento e realmente trazer aquilo que tem que ser. Aí ele foi e fez realmente.
Só que no momento da demonstração, cara, a chinesada, eles não tinham nenhuma preocupação, eles não usaram óculos, nenhum tipo de EPI. E aí, na hora que a gente foi fazer a demonstração, a gente pediu para o pessoal se afastar e a gente foi trazendo de um a um para fazer a demonstração. Aí a gente encaminhou o pedido da compra do equipamento para o pessoal da Alemanha, por ser uma divisão multinacional e tal. O payback tinha que ser aprovado por eles. O que aconteceu? Recusado. Os caras falaram, cara, não vai por esse caminho, porque essa tecnologia a gente ainda está tentando viabilizar isso aí, mas o que pega é segurança, e vocês não vão assumir isso aí dessa forma. Então, Perfeito, exatamente. E excelente a atitude de vocês, e acho que nós que trabalhamos com laser, tanto eu que trabalho com a parte de pesquisa, o Vitor trabalha com fornecimento de equipamentos, a gente acompanha essa tendência com uma preocupação muito grande, porque o dia que acontecer um acidente e isso viralizar e todo mundo acabar tomando conhecimento, a gente sabe que já tem alguns, vai acabar matando a tecnologia. E a tecnologia laser, como já foi exposto por todos aqui, ela é extremamente versátil, ela atende diversas aplicações e veio para ficar, só que tem que ser utilizada com segurança. Então, que legal a atitude de vocês, né? E que bom que o fornecedor ainda foi e buscou os óculos e não insistiu que estava com o óculos correto ali logo no começo, né? Vejam só. Não, pode falar. Só para fechar minha fala mesmo, eu só queria dar sugestão então, porque para consolidar a tecnologia, eu acho que poderia ter um outro evento, né, onde só se falasse de laser. Porque eu senti, por exemplo, a falta de corte, né? Então, por exemplo, eu acho que tem assunto para um dia, pelo menos, falar só sobre o assunto sobre laser. E aí, falando de segurança, solda, de decapagem, né, de corte, né? Aí é uma sugestão só para realmente difundir, né, corretamente a tecnologia, né? Tá bom. Pela BIMAC, está previsto fazer um webinar só sobre laser. Vamos ter convidado o Vitor, Fabiano. Oi? Não entendi. Não. Colocar o plasma também. Do plasma também, é verdade. E o plasma, como é que fica? Não, e a Natália vai ser convidada, isso é novidade para ela, logicamente, mas vai ser feito um webinar só sobre laser pela BIMAC. Está previsto isso, e é importante salientar outra coisa. Nenhum equipamento EPI, né, no caso, que utiliza para soldagem elétrica, serve para laser, tá? Sim. Tem registros no Paraná de furos causados em máscara automática pelo laser, tem pessoas que se machucaram em feiras, que foi em Joinville ou Jaraguá do Sul, uma moça, alguma coisa queimou o cabelo, foi o laser, coisas desse tipo. Já existem, então, vários acidentes que foram causados pelo laser, então tem que ficar atento com isso daí, tá bom? eu vi que vocês fizeram algumas referências, algumas normas, né? Eu sugerindo, tá? Que você acrescente a ISO 11553-2 e com relação a máquinas e equipamentos, cuidados de segurança, e acrescento que mencionar a ISO 12100-1 e -2. Ela está sendo considerada também. Porque a nossa NR12, ela trata da questão do laser, mas de uma forma bem superficial. Não, ela não fala do laser. Na verdade, a NR12 é genérica. Ela fala sobre enclausuramento ou proteção. Perfeito. Ela não questão fala do laser. de fabricação de equipamentos de enclausuramento, a questão do laser ela é bem tratada nessas duas normas que eu citei. Então, deem uma olhada lá, que aí vai estar bem balizando vocês com a aplicação e demonstração, inclusive. Nós estamos com mais ou menos 4 normas e tem uma da AWS, que é uma recomendação no uso do laser industrial. Que não é uma norma, é só uma recomendação. E a norma para a utilização do óculos também são faixas. E já está prescrito na ISO, né? Então, assim, se dá uma olhadinha lá no sistema internacional, vai conseguir pegar as referências certas para fazer um bom desenvolvimento. O nível de segurança, esse nível de trabalho está sendo considerado, inclusive, nas demonstrações. Nós estamos fechando um núcleo de pessoas, alguns até concorrentes entre nós, IPG, lá no caso da LC Soldas e outros profissionais, onde vai ser feito, nós temos já um protocolo para o cliente aceitar o equipamento, para qualificar as pessoas, ele aceitar, dar um aceite, assinar lá que se vai clausurar ou não, isso é problema dele.
Entende? Mas ele vai estar ciente, vai estar assinando esse protocolo, tem chave de segurança pronta, que é alguma de imagem que o Vitor passou para nós aqui, que mostra, falou, olha, operação de laser em andamento, pessoas não podem entrar na área, são várias alertas, assim como no arco elétrico existe também, só que já está há anos soldando com arco elétrico. Dominado. Se usar máscara vai queimar a vista. Pronto, é bem assim, tá Gente, bom? Obrigado. Infelizmente a gente já está aos 59 do segundo tempo. Já estão gritando aqui. Da prorrogação ainda. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a mesa redonda, gostaria de agradecer a todos os palestrantes, a todas as empresas, a todos os participantes do evento. A gente está finalizando o 6º workshop. Eu, particularmente, estou muito feliz e só relembrando, daqui a um ano, dia 29 e 30 de outubro, a gente vai ter o 7º workshop. Então, mais uma vez, obrigado a todos e em 2025 a gente se vê. Obrigado. Obrigado.